Brasil, Brasil. Está na hora de orar e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se você o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Desperta, Brasil, está na hora do Evangelho anunciar. Desperta, Brasil, o Evangelho de Jesus está no ar. Desperta, Brasil, ouve a voz do Salvador, que ele a todos diz: vinde a mim, ó pecador. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os amados irmãos. Mais uma vez, vamos entrar nos seus lares para trazer uma mensagem da palavra do Senhor, aproveitando que hoje, sexta-feira, seria o nosso culto de doutrina, ensinamento da palavra de Deus. Mas como não estamos podendo estar no nosso templo, mas sabendo de que cada um de nós somos templos do Senhor, estou entrando na sua casa nesse instante e convido a todos vocês a pegarem a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, pois vamos ter uma meditação na palavra do Senhor sobre o tema Jesus acalma as tempestades. Antes, porém, gostaria de lembrar a cada um de vocês que se inscrevam em nosso canal do YouTube, Edivaldo Florencio, e se esse vídeo ele está sendo uma bênção para a sua vida, então participe com os demais irmãos e também você nos adicione, dê aquele joinha e também não se esqueça de ativar o sininho para continuar recebendo as nossas mensagens. Queremos também informar a cada um de vocês para que nos siga também através do Facebook IAD Missão Bragança Paulista. IEAD Missão Bragança Paulista. E nós estaremos sempre em contato com vocês. Amém? Vamos neste momento abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 14 e os versículos de números 22 a 33. Porém, vou comentar cada um desses versículos, pois tenho certeza de que Deus tem uma palavra para cada um de nós que estamos atentos a esta mensagem. Faça da sua casa, nesse instante, um cantinho de adoração a Deus, prepare o seu altar. Então, abramos as nossas Bíblias e vamos ler a palavra do Senhor. Diz: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Queridos, verificamos de que há um perigo muito grande quando nós resolvemos fazer uma viagem e deixar Jesus para trás. No versículo de número 22, nós podemos observar de que os discípulos parece-me que estavam muito cansados. E cansados por quê? Jesus havia terminado de atender a mais de 5.000 pessoas. E os discípulos tiveram que distribuir ali os pães, alimentando aquela grande multidão. E chegou o momento que cada um deles queria descansar. E Jesus, como conhecedor dos corações, então olha para eles
e diz, olha, já é chegado a tarde, então vocês podem tomar o barquinho e vão para outra banda, vão descansar. Eles pegaram o barco e esqueceram de convidar a Jesus. Eles seguiram sozinhos. E no momento em que eles seguiram sozinhos, não perceberam de que fizeram uma coisa erradíssima. O que fizeram de errado? Deixaram o seu Senhor, deixaram o seu Mestre e empreenderam uma longa viagem. No início, tudo estava maravilhosamente bem, mas o versículo 23 nos diz, e despedida a multidão, subiu ao monte Jesus para orar à parte. Então eles deixaram Jesus para trás. Quantas vezes, na nossa ânsia, nós resolvemos fazer e empreender as nossas caminhadas, até mesmo os nossos afazeres, e deixamos Jesus para trás. No versículo de número 22, encontramos eles entrando no barco, o mar sereno, tranquilo. A viagem parecia ser muito boa, mas o versículo de número 23 diz de que Jesus ficou sozinho. Deixaram Jesus para trás. E quando observamos o versículo de número 24, esse versículo traz uma mensagem tremenda para nós. Quando diz, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Oh, meus queridos irmãos, neste momento, quantos de nós estamos a viver os vendavais dessa vida? O vento está soprando, e soprando de uma maneira tão tremenda, conforme eu falei na mensagem de domingo, de que cada dia em que está passando são fatos novos que nos vêm, porque o vento está soprando, não somente na nossa nação brasileira, não somente na nossa cidade de Bragança Paulista, mas o vento está soprando nos 5 continentes. Eles tomaram o barco, estavam viajando e deixaram Jesus para trás. Agora as ondas assombram. O mar deixou de ser aquele mar tranquilo, o mar sereno. E agora vem o agitar das ondas. E nesse agitar das ondas, vamos perceber, meus queridos irmãos, de que o barco era frágil. E tão frágil, que o medo se apoderou de cada um deles. Eram homens acostumados da pescaria, conhecedores do mar. O mar da Galileia. A gente chama de mar, mas na realidade é um grande lago, de 21 quilômetros de extensão por 12 de largura. E eles eram acostumados a enfrentar aquele mar. Porém, queridos, naquele momento as ondas se levantavam, o vento assoprava, e o barquinho parecia uma folha de papel sendo jogada pelo vento. Foi aí que eles perceberam. Não tinham mais forças, não sabiam o que fazer. Era noite, e noite tenebrosa. Neste momento em que eu estou a lhes falar, neste momento em que eu estou a trazer essa mensagem para você, você a dizer, pastor Edivaldo, o vento está soprando terrivelmente. A noite é escura, a noite é tenebrosa. O que devo eu fazer?
o que você deve fazer, meu querido irmão, minha irmã, e você que me ouve através desse vídeo, é lembrar-se de uma coisa, de que, meus queridos, quando tudo parece ao contrário, então fazer numa hora desta o quê? O que fazer na hora da tempestade? Olhar para a tempestade não é a solução. Reclamar contra a tempestade também não é a solução. Não. Usar os remos na hora da tempestade não é a solução. Porém, qual a solução? A solução é pedir socorro. A solução é pedir socorro àquele que tem o poder e afirmou dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele tem o controle de tudo e de todos. Pois observe, meus amados, de que no versículo de número 25, na calada daquela madrugada, então, no momento difícil, em que só os ventos sopravam, a escuridão e os raios que faziam aparecer ali, então aparece o Senhor Jesus, vindo ao encontro deles. E o lindo desta mensagem é que ele vem andando sobre as águas. É que ele vem demonstrando o seu senhorio, o seu poder, porque ele é o Senhor. Enquanto ele vem se aproximando, nós vemos o versículo de número 26, em que diz-nos que os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. Você está percebendo como que fantasma surgindo? É o fantasma do medo que vai lhe faltar o pão. É o fantasma do medo que vai lhe faltar o dinheiro para você pagar o aluguel. É o fantasma que vai assustar a você, dizendo que vai perder o emprego. Sim, esse fantasma, ele está neste momento do mar tão agitado, está assustando tantas pessoas. Comércio, portas fechadas. Os anúncios de proibição de sairmos na rua. Tudo isto são os fantasmas em que aparece diante de nós. E o medo nos intranquiliza. O medo faz com que a gente perca até mesmo o sono. Mas veja que coisa tão linda o versículo de número 27. Enquanto no versículo 26, Jesus veio andando sobre as águas, os discípulos amedrontados e olhando um para o outro dizendo: é o fantasma. Mas o versículo de número 27, Jesus se identifica. E Jesus se identifica de uma maneira tão linda, de uma maneira tão maravilhosa, quando usou a mesma palavra em que o Pai, Deus, quando Moisés ia retirar o povo de Deus do Egito, e sabedor de que o Egito era possuidor de N deuses. Então Moisés perguntou: Senhor, e quando eu chegar, e quando eu for falar, como eu vou te identificar? Como eu vou falar o teu nome? E o Senhor disse: Moisés, fala para eles que eu sou o que sou e estou enviando a vós. Então, no versículo de número 27, Jesus, que lá em João, no capítulo 14, versículos de 1 a 3, se identificou, ou falou uma palavra de conforto, de consolo para a sua igreja, dizendo: não se turbe os vossos corações. Creio em Deus,
creiam em mim também. Então agora Jesus, ele brada do meio das ondas terríveis, do meio do vendaval. Ele brada e diz: tende bom ânimo, sou eu. Esta palavra, queridos, sou eu, vem acompanhada com a outra: não temais. Agora uma palavra e que vem aquietar o coração abatido, que vem aquietar as vidas que estavam temendo e achando que não havia mais solução. Mas ele, pela sua autoridade, ele disse: tende bom ânimo, sou eu quem? O Senhor, aleluia, que tem o poder sobre tudo e sobre todos. Eu que tenho controle sobre o vento, eu que tenho controle sobre as nuvens, eu que tenho controle sobre as tempestades, eu que tenho controle acima de tudo e de qualquer coisa. Tudo está nas minhas mãos. E naquele momento em que Jesus se identifica, dizendo: não temais, sou eu. Então vamos encontrar no versículo de número 28, Pedro querendo fazer ali uma prova, se realmente era o Senhor. O Senhor que estava lá atrás, no versículo de número 23, no monte, orando, no monte, falando com o Pai, no monte, buscando ao Senhor, e ao contemplar de que o mar havia se revoltado, ele sabia que os seus discípulos estavam com o barquinho frágil ali naquelas ondas impetuosas. E quando sabia disto, ele veio andando sobre as águas. E agora Pedro diz, no versículo de número 28, respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Então Pedro queria ter uma certeza de que era realmente Jesus. E eu até acho uma coragem muito grande em Pedro. Sabe por quê? Porque naquele instante, ele, ao pedir, manda-me e ter contigo andando sobre as águas. Então, naquele instante em que ele falou isto, logo o Senhor lhe autorizou. E ao autorizar, Pedro, ele desce do barco, começa a andar sobre as ondas impetuosas. Ele vai caminhando, mas no versículo de número 30, encontramos uma parte tão triste. O que encontramos ali? Diz o versículo de número 30, que Pedro, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Pedro, ele tirou o olhar, a visão daquele que disse sou eu, daquele que se identificou que é o Todo-Poderoso. E naquele momento, Pedro começou a olhar para as águas em que estavam sobre os seus pés. E diz a palavra que ele teve medo. E nesta noite, qual medo que você está vivendo? Sinta a presença gloriosa de Jesus em tua vida. Sinta esta presença gloriosa. Jesus tem o controle de tudo. Não fique olhando para as notícias e que nos chegam constantemente. Na Itália morreram tanto, na Espanha já morreram tanto. Aqui em Bragança Paulista tem 2 suspeitos que morreram. E você pode até dizer: e eu serei o próximo? Queridos,
O vento está forte, mas não vamos olhar para o vendaval. Não vamos olhar para este mar bravio. Não. Aquieta o teu coração. Tenha paz na sua alma. O Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. E este ânimo que o Senhor Jesus, Ele passa para nós, é através da presença do divino, do glorioso, o eterno, o Espírito Santo da verdade. Aquele que Ele disse que ia, mas que enviaria o Consolador para estar conosco. Ele está conosco nos momentos da tranquilidade, nos momentos da bonança, mas também Ele está nas tormentas. E devemos entender, não podemos tirar a visão do Senhor Jesus Cristo. E Pedro, ao tirar, logo veio a dúvida, a incerteza. E é isto que o inimigo das nossas vidas, ele está querendo que aconteça conosco. Ele quer que a gente nos amedronte. Ele quer que a gente perca a nossa paz. Ele quer que a gente duvide das promessas do Senhor. Mas não vamos duvidar das promessas do Senhor. E sabe por quê? Nós não iremos duvidar das promessas do Senhor, porque o Senhor segura em nossas mãos. Veja o versículo de número 31, diz, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou a mão de Pedro e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? Ele é o mesmo que falou através do profeta Isaías, lá no capítulo de número 43. Não temas, não te assuste, eu sou contigo. E ele é conosco. Para Josué, ele falou também as mesmas palavras. Não pasme, não te espante, porque eu sou contigo por onde quer que você vai caminhar. Então, queridos, naquele momento em que Jesus, ele segurou a Pedro pela mão, as águas não tiveram o poder de tragar a vida de Pedro. Naquele momento, não, porque Jesus estava ali para dar a vitória. E neste momento, eu quero lhes dizer de que o Senhor Jesus Cristo, Ele está para nos dar a vitória em qualquer circunstância da nossa vida, em qualquer momento da nossa vida, o Senhor Jesus, Ele está pronto para nos dar a vitória. Portanto, queridos, a quem devemos clamar nos momentos das tempestades que nos cercam, que nos rodeiam? Nós devemos clamar a um homem chamado Jesus Cristo. Este, meus amados, Ele está dentro do barco da nossa vida. Ele está conosco para nos dar a paz e a tranquilidade. Este homem é Jesus Cristo, é o homem que desceu dos céus, é o homem enviado por Deus, é o Salvador das nossas almas. Portanto, a minha mensagem nesta noite, o estudo que tenho meditado juntamente com vocês, é que, primeiro, recapitulando, não vamos deixar Jesus fora do nosso barco. Não vamos, segundo, deixar Jesus para trás. Não, porque o início parece tranquilo e sereno, mas logo vem as tempestades. E no momento da tempestade, então o que nós poderemos fazer é clamar por aquele que tem o poder de andar sobre as águas e vir ao nosso encontro. Eu estive no mar da Galileia há pouco tempo atrás. Tomamos um barco
e andamos com aquele barco, mas chegou um momento em que o capitão daquele barco disse: teremos e que retornar, porque a noite está chegando, e à noite sempre surge tempestades nesse mar. Queridos, nós estamos repetindo no meio de uma tempestade, no meio de um vendaval. Mas lembre-se, disse o profeta Isaías, de que Jesus é o nosso alto refúgio. Ele é o esconderijo contra as tempestades. E os olhos do que o vê não olharão para trás. Então fixe os seus olhos naquele que é o Senhor, naquele em que pôde afirmar: não se turbe o vosso coração. E o próprio Deus, ele disse: invoca-me no dia da angústia, eu te ouvirei e tu me glorificarás. Então, meu amado irmão, minha irmã, que está a ouvir neste momento esta mensagem, levante a sua cabeça, confie, porque brevemente a tempestade vai cessar e nós iremos cantar o hino da vitória. Deus em Cristo Jesus abençoe a cada um de vocês que acabam de ouvir esta mensagem. Jesus acalma a tempestade. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos o Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encapelar do mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai.